exerce uma atividade há algum tempo, mas agora decidiu se tornar um microempreendedor individual, ou seja, vai empreender e tem muitas dúvidas sobre a área em que vai atuar. Normal, é assim com quase todo mundo. Você sabia, por exemplo, que de algumas atividades é exigido um licenciamento sanitário? Verdade! Você já procurou saber se a área em que você vai atuar precisa desse licenciamento? Alguns empreendedores não fazem a menor ideia do que precisam na hora de abrir um negócio. Por isso nós estamos aqui, que é para ajudar você. Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso é o advogado Marcelo Alvarenga, ele que é especialista em direito empresarial, direito tributário e consultor da CONAMP. Marcelo, de que empresas é exigido esse licenciamento sanitário? Olha, antes da gente dizer de quem é exigido, é importante entender o que é isso, né? O que é licenciamento sanitário? O licenciamento sanitário é uma etapa do processo de legalização do seu negócio, do seu empreendimento, da sua empresa, né? O interessado em formalizar, ele precisa buscar saber se a sua atividade ela carece dessa licença sanitária, né? Normalmente, o alvará sanitário ele é expedido aí pela vigilância sanitária do município onde vai ser implementada aquela atividade, onde vai ser instalada aquela empresa, né? Para essas atividades chamadas de baixo risco, a classificação das atividades em baixo, médio e alto risco. As atividades de baixo risco, esse processo de licenciamento já é muito simplificado. Muitas das vezes, se resume ao fornecimento de algumas informações, tudo isso pelos meios digitais, né, pelas plataformas digitais, e uma declaração assinada pelo responsável por essa empresa, por esse estabelecimento, que tem somente o reconhecimento ali que ele vai formalizar de que ele vai cumprir todos os requisitos exigidos pela legislação sanitária para aquela atividade específica, né? Agora, o licenciamento para atividades mais complexas, essas classificadas como alto risco, já exige a aprovação de um projeto arquitetônico, por exemplo, a inspeção dos fiscais de vigilância sanitária, né? Uma análise prévia da documentação antes de começar a funcionar esse empreendimento. Então, assim, basicamente, o licenciamento sanitário a gente verifica para as atividades de baixo risco, muito simplificado, e já com um grau de complexidade maior para essas atividades que são classificadas como atividades de alto risco. Explica para a gente, então, como, quando e onde o empreendedor deve fazer a solicitação desse licenciamento. O alvará sanitário, ele normalmente é emitido pela vigilância sanitária do município aonde se encontra estabelecido aquele empreendimento, né? Aquela empresa, aquela atividade vai ser exercida. O interessado, né, ele deve procurar pela prefeitura, lá ele vai encontrar esse órgão de vigilância sanitária municipal e ali ele vai começar o seu processo do licenciamento. Um licenciamento mais simplificado para as atividades classificadas como baixo risco, e um licenciamento com um procedimento um pouco mais complexo, com mais exigências de documentação, em relação àquelas atividades que são classificadas de alto risco. Para as atividades de baixo risco, todo o encaminhamento é feito pela internet. Sim, todo o processo de licenciamento hoje, na maioria dos municípios, já pode ser realizado por meio digital, né? Plataformas digitais das prefeituras já recebem os requerimentos para começar esse processo do licenciamento municipal, do licenciamento sanitário pelas prefeituras dos municípios. Ressaltando isso para aquelas empresas, para os negócios de baixo risco. E como é que funciona para negócios de alto risco? Bom, o licenciamento sanitário para essas atividades classificadas como alto risco já exige uma complexidade maior, né? Até mesmo a gente consegue entender se uma atividade ela tem um risco elevado, né? Esse risco alto pode se implicar na integridade física das pessoas, do meio ambiente, até mesmo para o patrimônio. Então, é natural que a gente tenha para esse tipo de atividade um processo um pouco mais complexo, que vai desde a avaliação do projeto arquitetônico, né, aonde que está instalado, como é que são as instalações que esse empreendimento vai funcionar, né, uma análise prévia de mais documentos antes do início do funcionamento das atividades,
e até mesmo a inspeção no local feito pelos agentes de vigilância sanitária. Importante compreender que todas essas exigências, elas oferecem uma segurança maior para o empreendedor e também para quem vai consumir aquele produto ou serviço. A gente tem que entender que o licenciamento sanitário, ele de fato é mais uma burocracia, né? Mas é muito importante que o empreendedor inicie as suas atividades da maneira correta. É uma garantia para ele e é uma garantia para toda a sociedade que aquelas atividades que ele vai desenvolver, elas estão com a devida observância da legislação, em termos de segurança, principalmente, né? Eu tenho a dizer que ele não tenha receio de seguir a trilha da legalidade em relação a todo o seu processo de iniciação da sua atividade, né? Seja com alvará sanitário, seja com alvará de bombeiros. Essas documentações, elas servem até para fazer a diferença da sua empresa, do seu negócio para o seu concorrente, né? Então, é bom começar todo regular, tem uma burocracia, mas não tenham medo dela. Sigam a trilha. Hoje, para o microempreendedor individual, é muito simplificado, para as atividades de baixo risco é muito simplificado e não é mais um entrave para que você possa empreender com segurança. Muito obrigada, Marcelo, por todos esses esclarecimentos. Mas tem muitas outras informações importantes que podem ajudar um microempreendedor individual a administrar o seu negócio. Acompanhe nos próximos vídeos outras orientações relacionadas a temas específicos que podem ajudar você nessa jornada do microempreendedor. Até mais!